Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos iniciar agora o nosso webinar aqui pela Tocato, tá? Nós vamos tratar hoje sobre o assunto N-Printing, conhece a gestão de relatórios. Nós teremos a participação, então, quem estará à frente é o nosso consultor Cícero, que já está aqui conosco. Ele quem vai se aprofundar um pouquinho mais sobre esse assunto e também ele vai falar um pouquinho aí do currículo dele, enfim. Ele é um dos instrutores da nossa academia aqui na Tocato também. Cícero, você me ouve? Oi, Pri. Alto e claro. Que bom. Então, Cícero, passo para ti a palavra. Peço, por favor, para aqueles que estão participando conosco, que coloquem os seus microfones no mute. Caso tenham alguma pergunta durante até mesmo a apresentação, a exposição, podem encaminhar para a gente, que a gente faz a intermediação aqui com ele também. Ao final também, se tiverem mais perguntas, nós vamos respondê-las aí a todos, tá bom? Muito obrigada, Cícero, boa apresentação e até daqui a pouco. Obrigado, Pri. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Prazer para nós da Tocato estar recebendo senhores e senhoras para essa apresentação do N-Printing. O objetivo desse webinar é apresentar o que é essa solução da Click. É uma oferta complementar que tem por objetivo agregar ainda mais valor ao negócio das organizações. Como a Pri já me apresentou, sou o Cícero Vale, consultor Click. Trabalho na Tocato há 4 anos com ClickView, ClickSense e Click N-Printing. Sou formado em sistemas de informação e um entusiasta das ferramentas, das soluções disponibilizadas, comercializadas pela Click. Eu, particularmente, vejo que são soluções que agregam demais ao negócio das organizações, que pode trazer em pequeno espaço de tempo muitos resultados. Então vamos lá, vamos conhecer o N-Printing 17. O que é o Click N-Printing? É uma solução de geração, distribuição e agendamento de relatórios para ClickSense e ClickView. Portanto, é uma solução complementar que integra com os produtos já consolidados ClickSense e ClickView. Ou seja, o que eu desenvolvo de aplicações, tanto em ClickSense como em ClickView, eu aproveito essa inteligência, esse desenvolvimento e utilizo através do Click N-Printing para compartilhar informações. O que eu consigo fazer com o N-Print? Eu consigo criar excelentes relatórios com muita rapidez, usando dados e análises do ClickSense e ClickView. Eu tenho meu dashboard criado no ClickSense ou no ClickView, eu faço a conexão com eles e a partir desse momento o N-Printing possibilitará o compartilhamento desses objetos, desses dados e dessas informações. Com ele você garante que os relatórios chegam às pessoas certas, de maneira, como e quando elas precisam. Sabemos o quão importante a informação correta chegar à pessoa correta, de maneira correta e quando ela precisa para tomada de decisão. Todos os relatórios que eu construo no N-Print, o N-Print é uma ferramenta de distribuição de relatórios, eles são gerados e entregues centralmente para vários destinatários, ou seja, uma execução do N-Print ela pode ser entregue para mais de um destinatário, considerando que o mesmo trabalho, o mesmo objetivo, ele pode ter diferentes finalidades, pode ter diferentes fins para diferentes destinatários, ou seja, eu consigo aproveitar algo já feito e compartilhar com os demais, sendo que cada um receberá o seu individualmente. E além disso, um recurso muito interessante da versão 17 é que eles podem ser solicitados diretamente dos aplicativos do ClickSense e do ClickView, de maneira sob demanda. Por exemplo, no ClickSense eu estou fazendo uma análise, essa análise eu encontrei um resultado que eu preciso compartilhar, através de uma extensão, que eu vou explicar mais adiante, eu consigo compartilhar naquele momento aquela visão
com o usuário configurado no Nprint. E também consigo assinar o recebimento de um relatório através do portal Newsstand, que é o portal de relatórios do Nprint, onde eu consigo me servir, né, com os relatórios disponibilizados. Com o Click Nprint, a plataforma Click ela pode servir como um sistema único na nossa empresa, né, na nossa organização, para análise e relatórios interativos, permitindo que as organizações removam armazenamentos e conjuntos de dados redundantes e economizem custos significativos. Ou seja, eu aproveito, né, toda a inteligência que eu construí e distribuo de uma maneira rápida e segura. Lembrando que os relatórios gerados pelo Nprint, eles são estáticos, né? Eu não vou ter interação. Essa parte da interação, ela continua nas ferramentas do ClickSense e do ClickView. Então, eu posso dizer que com o Nprint, eu consigo criar meus relatórios de forma ágil e customizada. Consigo personalizar eles de uma maneira que ele fique com o meu padrão da empresa, da minha organização. Eu consigo ter exatamente o relatório certo para a pessoa certa. Eu preciso desenvolver um relatório especificamente para a direção. Então, eu consigo desenvolver esse relatório com o layout necessário e entregar para quem é devido. E, além de tudo, o Nprint é um Analytics colaborativo para toda a organização. Ou seja, eu consigo atingir um grande público. Reforçando que eu posso criar relatórios rapidamente, né? Vocês vão ouvir muito falar disso porque realmente é rápido, em formatos populares, como pacote Office, HTML e PDF. Esses são os modelos, né? São as extensões possíveis nesse momento. Ou seja, o que é o pacote Office? PowerPoint, Excel, Word, né? Esses são os destinos finais, né? Além do formato HTML e também em PDF. Ou seja, o relatório que eu criar no Word, eu consigo compartilhar ele em PDF. Ou até mesmo em Excel, enfim. Distribua relatórios ou permita que os usuários se subscrevam mesmo, né? Então, é uma configuração por perfil de usuário, onde eu consigo configurar se eu desejo distribuir e se eu desejo também que os usuários tenham a opção de assinarem, né? De subscreverem-se aos relatórios. Ou seja, ele teria o relatório disponibilizado no modo padrão e ele conseguiria fazer uma assinatura num horário definido por ele. Esse produto ele dispõe de um grande percentual, né, uma grande possibilidade de escalabilidade e segurança para grandes organizações. Eu consigo rapidamente crescer, independente da versão que eu vier adquirir. Então, basicamente, eu inicio com uma configuração bem inicial e a partir do momento que eu desejo expandir, que o meu negócio reage a isso, eu consigo rapidamente crescer com segurança. Crescer que eu me refiro a atingir um público muito maior que o inicial. Qual que é o valor da análise colaborativa? O valor dessa análise colaborativa é o quê? Distribuir as informações para toda a rede de interessados, né? Hoje, nas empresas, a gente tem os seguintes perfis. Nós temos os analistas de negócio, nós temos os exploradores de informações e nós temos os consumidores passivos, né? Então, essa classificação dos consumidores passivos são o público-alvo do Nprint, que são aqueles consumidores de informações que não vão acessar o Sense ou o View. Eles basicamente vão receber a informação.
por e-mail, em uma pasta, né? Então, existem algumas maneiras que o NPrint pode entregar a informação. Essa análise colaborativa consiste em distribuir as informações para amplas comunidades de consumidores passivos, tanto dentro quanto fora da organização. Então, eu consigo entregar a informação para toda a equipe interna, para toda a minha rede interna de colaboradores e também para uma rede externa. Através do e-mail, eu consigo entregar aonde for necessário. Incentiva usuários passivos para interagirem com informações, permitindo que eles vejam toda a história por trás dos seus dados. Possibilita um alcance maior, né, de disseminamento do conhecimento. Aqui a gente conhece um pouco como é que é a plataforma Qlik para Visual Analytics, né? Então, o QlikSense Enterprise, né, ele é composto de basicamente toda essa estrutura, entre análise guiada, análise integrada, né, aplicações analíticas customizadas, relatórios e colaboração. Em que parte que o QlikView se encaixa nessa estrutura de Visual Analytics? O QlikView, o perfil dele é mais indicado para análise, né, de colaboradores de diversos níveis, com uma entrega mais guiada e centralizada. Esse é basicamente um pouco o perfil do QlikView. Já o QAP, que é o Qlik Analytics Platform, ele já tem um outro objetivo, que é a integração de análise na web e aplicativos corporativos, né, que seriam os mashups, né, que seriam as páginas web, né, páginas HTML, com conteúdo do QlikSense. E também nós temos os aplicativos customizados para uso interno ou externo, que envolvem os mashups e os objetos. Já o NPrint, ele entra na questão da distribuição de relatórios em diversos formatos para toda a organização. Então, aqui nesse exemplo, fica bem claro qual que é a estrutura, né, da plataforma Qlik, quem a compõe, né, qual a aplicação de cada item. Lembrando que o QlikSense Enterprise, né, ele contempla todo esse grupo de produtos. Lembrando que o próprio QlikSense, né, eu tenho análise guiada, análise integrada, aplicações analíticas customizadas e os relatórios de colaboração em cima do QlikSense. Quais são, né, como é que funciona na prática, né, o NPrint 17? Os relatórios, né, eu preciso diagramar eles, eu preciso desenhá-los, né? Então, no momento que eu vou confeccioná-los, vai ser necessário ter o Microsoft Office. Então, esse é um pré-requisito muito importante. Ele não funciona com outros produtos, somente com o Office. BR Office não funciona. Então, esse é um ponto que eu considero importante, pois sem esse pacote do Office eu não consigo diagramar meus relatórios. Ele permite criar relatórios em formato Pixel Perfect, que eu diria que é o formato mais completo, né? O formato onde os relatórios eles criam o layout mais personalizado, o layout mais atrativo, né? Um layout mais completo, pois ele dispõe de montagem dos objetos dentro dele mesmo. Também consigo fazer em formato web, HTML, entregando o mesmo em uma caixa de entrada, né, de e-mail. Permite o desenvolvimento multidesenvolvedor, ou seja, eu posso ter mais de um desenvolvedor. Aí eu preciso entender como está meu licenciamento, né, porque isso ocorre devido ao licenciamento, e eu tenho acesso web, né, a esse produto. Os relatórios certos para as pessoas certas através de uma distribuição gerenciada, onde eu preciso nomear
quem é meu destinatário e quais as configurações para recebimento. E o portal de subscrição, que é a opção do usuário ir buscar o seu relatório, ao invés de ele receber. E tem a opção também de ele resgatar um relatório que, por engano, ele apagou. Vamos supor que o gerente recebeu um relatório de produtividade da equipe e esse relatório, por engano, ele acabou excluindo, né? Só que a posição que o relatório foi gerado era muito importante. Então, eu consigo resgatar, através do portal de subscrição, o status daquele relatório. É como se fosse gerar uma cópia. Lembrando que é uma análise colaborativa para a empresa, com escalabilidade, a segurança baseada em perfis, né? Então, eu consigo definir qual exatamente é o perfil do meu usuário, se ele é apenas um usuário, se ele é um desenvolvedor, se ele vai ter acesso ao portal de subscrição ou não, né? Gerando sempre eficiência e valor. Eficiência, a gente se refere sempre a rapidez na construção e entrega, e valor possibilitando, diante dessa eficiência, tomada de decisão assertiva de maneira mais rápida. Como vocês podem ver, a gente vai ver, tem alguns exemplos. Aqui à direita, a gente tem um print e tem um exemplo da empresa Siemens, que utiliza clique de printing para a criação e distribuição de reportes, customizados para a alta gerência. Então, eles elencaram a alta gerência como público-alvo para recebimento de relatórios, para que eles não precisassem, em determinado momento, acessar o ClickSense, né, o hub do ClickSense ou o hub do ClickView. A informação vai até eles. As características do NPrint 17. Criação de relatórios de forma rápida e fácil, com a simplicidade do drag and drop. Pessoal, realmente é fácil, não é difícil. Como vocês podem ver aqui à esquerda, tem os objetos, né? Os objetos, eles são pré-carregados na minha aplicação ClickSense e ClickView, e a partir do momento eu tenho para arrastar aqui para o meu layout, né? O simples clicar e arrastar. E eu começo a montar o layout do meu relatório. Nesse exemplo aqui é no Word. Esse exemplo desse relatório é no Word. Então, eu consigo, além de utilizar os objetos, eu consigo combinar com textos, né, objetos do próprio Word. Então, criação de relatórios em formatos típicos do Office, PowerPoint, Excel, Word. Consigo gerar um relatório no formato PowerPoint, onde de um relatório ele passa a ser uma apresentação. No Excel ele vai passar a ser uma planilha, e no Word ele vai passar a ser um documento do Word. Utilização de dados e visualizações do ClickView e ClickSense. Por isso é muito importante eu nomear os objetos nas minhas aplicações para que eu consiga facilmente identificá-los na hora que estiver trabalhando com NPrint. Consigo combinar diversas formas de analytics a partir de aplicativos clique em um único relatório. Então, conforme a construção da minha aplicação clique, eu consigo apresentar um relatório. Se eu tiver uma aplicação que tenha mais de um assunto, né, que utilize uma série de objetos entre vários assuntos, eu consigo estar disponibilizando eles no mesmo relatório. Aí também entra um pouco da expertise de montagem das aplicações clique. Compartilhe informações em larga escala para maximizar o valor da prática de Analytics. Então, assim, eu consigo criar um relatório, criar um modelo, e desse modelo eu consigo entregar ele para várias pessoas de maneira diferente. Podendo, por exemplo, mudar só o conteúdo, né? Colocar condições, variáveis, regras, e uma flexibilidade bem grande.
Criação de relatórios em formato Pixel Perfect, né? Também com a possibilidade de gerar PDF e HTML para publicação web. Utilização de editores pré-construídos para alavancar dados e analytics do clique. Eu consigo pegar layouts, né, e importar no próprio designer. Essa tela ao lado aí, Company Dashboard, ela é um modelo de relatório sendo construído no Pixel Perfect, onde eu tenho cabeçalho, tenho título, né, tenho uma série de personalizações, onde eu consigo definir ricamente, né, tamanho de fonte, cores, né, colocar cláusulas, condições, e com essa série de objetos aqui. Ou seja, eu me baseio nos dados da minha aplicação e monto meu relatório o mais personalizado possível. Onde eu customizo, né, formatação e gráficos. Tudo isso me gera valor agregado para clientes e parceiros, com relatórios customizados. Ou seja, se eu tenho uma demanda para entrega fora da minha organização e ela precisa ser uma demanda de maneira customizada, eu consigo entregar para um cliente, para um fornecedor, para quem for necessário, a informação de maneira customizada e personalizada para o destinatário. Aqui a gente tem um exemplo de um líder de TI, que ele publica indicadores regionais de uma forma amigável e didática para leitura, com criação de conteúdo e recursos visuais, ou seja, explora bastante a parte visual, aliando a expertise de construção da aplicação Click. O acesso ao desenvolvimento, administração e relatórios é através de uma interface muito amigável. A interface web, né, a gente vê como exemplo ali, é uma navegação similar a uma página, onde eu tenho todas as funções conforme o meu perfil de usuário, né? Se eu sou um usuário administrador, com certeza eu vou ter mais opções, diferentemente do um usuário que só vai consumir ou visualizar os dados. Um grande diferencial é que permite acesso por navegador em qualquer dispositivo, exceto no modo desenvolvedor. Porque o modo desenvolvedor ele necessita do Office instalado. Então, é recomendado que o equipamento ele tenha capacidade de executar as duas aplicações, né, os dois produtos simultaneamente. Que eu falo o designer, né, do Nprint e o pacote Office. O gerenciamento de usuários e instalações são a nível servidor, né, removendo a limitação do desenvolvimento mobile. Então, todas as configurações são realizadas pelo usuário admin, através do banco de dados do Nprint. E dessa forma eu tenho garantido que a minha governança ocorrerá. O seu ambiente é mais seguro e confiável para gerir conteúdo e reduzir necessidades de instalações. Ou seja, quem vai utilizar não vai precisar instalar nada, somente o desenvolvedor, né, que é necessário instalar local o programa de designer, né, que é onde eu vou prototipar e montar os layouts para gerar o relatório. O Nprint 17 ele é muito forte, é o objetivo maior dele, gestão de distribuição de relatórios, aliado ao portal de subscrição no estilo Newsstand, ou seja, é a junção dessas duas possibilidades, né? Entregar e apresentar. Então ele entrega o relatório e também disponibiliza para consulta através do portal Newsstand. Distribuição das informações certas para as pessoas certas e no momento certo, através dos canais adequados, sempre priorizando a segurança, né? A informação hoje ela precisa ser compartilhada com a pessoa certa de maneira certa, para que não caia em mãos erradas. O Nprint possibilita isso no seu funcionamento.
Sua geração, agendamento e distribuição é centralizada para diversos destinatários. Então, eu cadastro o destinatário e vou vincular ele a uma distribuição de uma tarefa. A partir desse momento, ele tenho certeza que ele vai receber a execução daquela tarefa. Os relatórios eles podem ser gerados mediante um agendamento, evento ou condição. Então, eu consigo programar a execução para que ocorra em uma periodicidade ou a partir de algum evento que aconteceu, ou aí também que respeite uma condição. Então, são regras, são situações que permitem a flexibilidade de uso do produto, sendo que o principal é o agendamento, onde eu tendo agendamento baseado em uma condição ou um evento, ele vai ou não entregar o relatório para o destinatário. Então, eu consigo, além disso, criar uma estratégia de monitoramento. Vamos supor que eu tenho uma situação na minha empresa onde eu preciso monitorar a quantidade em estoque de um produto. Poxa, mas fazer isso no clique? Sim, eu posso criar uma aplicação que trabalhe numa camada que não seja na camada de decisão estratégica, que seja na camada operacional e utilizar um monitoramento através de uma aplicação clique, que de tempos em tempos carregue um saldo em estoque e o Nprint vai lá e verifica. A partir do momento que ele encontrar a situação determinada, ele vai ou não gerar um relatório para a pessoa indicada poder receber e analisar e tomar a decisão assertiva. Esse é um exemplo. Eu poderia estar fazendo esse exemplo de outra maneira, Poderia citar um exemplo, eu tenho um acompanhamento de metas, eu preciso estar monitorando as metas dos meus vendedores, Então, eu consigo também definir essas condições, e poder partir disso as execuções para que eu consiga monitorar o que vem acontecendo no meu negócio. Os filtros, eles são determinantes para a entrega das informações certas para cada usuário, porque é através dos filtros que eu vou determinar o que exatamente eu vou entregar para o meu usuário. Então, se eu tenho uma divisão por filiais, se eu tenho uma divisão por conta contábil, centro de custo, independente de qual seja a minha divisão, eu consigo, através de filtros, que são os próprios campos criados, ou seja, meus dados que vêm das aplicações ClickSense e ClickView, são esses campos que eles vão aparecer no Nprint para que eu possa utilizar como filtro. Se a minha aplicação for da área comercial e eu tenho um campo, um dado referente a filial, não só esse campo, como o conteúdo dele vai estar disponível para verificar no Nprint, através da integração entre os produtos. A entrega de relatórios ela pode ser através dos canais apropriados. No caso, eu posso definir em disco, ou seja, uma pasta na rede, no grupo da empresa, por e-mail ou pelo portal. Posso distribuir PDFs, relatórios que geram PDFs, pelo Nprint, e tenho garantia da segurança de distribuição e entrega da informação no momento certo. Aqui a gente tem um exemplo de uma empresa que aplicou a solução do Nprint, onde múltiplos departamentos foram capazes de reduzir o tempo para entrega de informações, agendando a geração e distribuição de relatórios através do clique Nprint. O portal NewStand, ele serve para distribuição de relatórios também, seguro, online, self-service. Nesse exemplo ali a gente tem uma série de relatórios, como eu comentei, eu tenho um relatório que foi gerado, eu configuro quanto tempo ele fica disponível ali para consulta. Depois de terminar esse prazo ele expira, ele não aparece mais. Então eu consigo personalizar isso por relatório. Se eu tenho um relatório mais importante, eu configuro um período maior. Então essa flexibilidade de trabalho é bem bacana. A navegação e a busca por relatórios, ela passa a ser em um local centralizado, não tem que ficar procurando. Eu sei que vou acessar com o meu usuário, e a partir desse momento eu tenho disponível o que está vinculado a ele.
tenho toda a visualização do histórico, né, da geração. Então, isso é configurável. Mediante isso, eu tenho um self-service, né? Então, eu tenho meus relatórios configurados e, além disso, eu consigo configurar eles para que executem em um determinado momento. Por exemplo, eu tenho um relatório nacional de vendas, eu acompanho o desempenho de todos os meus representantes. Esse relatório ele executa às 7 horas da manhã, então eu chego na empresa às 8 horas da manhã, eu tenho esse relatório disponível. O que foi configurado no Anyprint é que ele execute apenas uma vez durante o dia. Porém, o que eu posso fazer? Eu consigo no Newsstand acessar esse relatório e dizer, eu quero que execute agora, eu quero uma posição de agora. Então ele vai lá e faz uma nova execução e me traz na posição daquele momento. Lembrando que é necessário combinar essa expertise, né, entender qual é o último horário que teve a carga nas aplicações Click. A gente percebe que existe um grande aumento da adoção de relatórios, né, cresce exponencialmente, com isso gera uma grande redução na carga de trabalho da TI. Então, segundo essa empresa Dallas, o Click é um componente importante, o Click Anyprint é um componente importante dos nossos planos. Estávamos interessados no modelo de subscrição, onde nossos usuários podem assinar relatórios e recebê-los em sua caixa de entrada. Ou seja, existe essa flexibilidade, né? Claro que é muito importante planejar essa configuração para que eu consiga atender, né, de forma satisfatória os meus dados. É um produto onde eu tenho rápida escalabilidade, a segurança é baseada em perfil de acesso, ou seja, eu tenho garantia que só vou estar compartilhando a informação desejada com quem eu desejo, reportando sempre eficiência e valor. Assim, um dos pontos principais mesmo é a segurança. É uma solução clique escalável em nível organizacional, garantindo governança e fomentando a adoção do Analytics colaborativo. Só amplia o atendimento, né? Só amplia a disseminação de conhecimento e o Analytics colaborativo, né? Como é que funciona o processamento do Anyprint, né? Ele tem um motor específico que pode executar multitarefas simultâneas com alta performance, escalabilidade, para o alto volume de relatórios. Então eu consigo configurar várias tarefas simultâneas, com grande poder de desempenho. Toda essa gestão de tarefas simultâneas é possível estar acompanhando através de uma tela de gerenciamento das tarefas, onde eu verifico se a tarefa startou, se ela ocorreu com sucesso, se ela deu algum problema, e posso também visualizar o log para entender por que uma tarefa não foi completada ou por que uma tarefa não teve o êxito desejado. Consigo ter redundância para confiabilidade, balanceamento de carga e priorização de tarefas. Então eu consigo, através de mais de uma engine, né, mais de um motor, fazer essas entregas para toda a minha rede de interessados. Mediante esse processamento e esse poder de multitarefas, eu consigo entregar relatórios para mais pessoas com confiabilidade. Ou seja, a pessoa está esperando esse relatório, ela vai receber. O Click Anyprint faz com que o ClickSense atue como um sistema único para análise interativas e relatórios. Com o Click Anyprint, a minha empresa economizou de 20 a 30 horas homem por semana no reporting de custos. Então é percebido uma grande economia de tempo na geração de relatórios. Pois a gente sabe que nas organizações é importante os relatórios até mesmo para a questão de histórico, né? Então é uma maneira de eu estar otimizando essa geração e também guardando essas informações para que eu possa resgatá-las até para fins de auditoria. A questão das regras de segurança, né? Então nós temos a centralização
do controle de dados em relatórios, garantido pela segurança baseada em perfil de acesso. Eu tenho uma série de configurações que eu defino para um grupo ou para um usuário, né? E também consigo fazer definição de criação de perfis de acesso ao nível de aplicações. Tá? Como? Eu tenho uma aplicação com um determinado acesso, eu crio uma regra de acesso para aquela aplicação, nomeio para que eu consiga facilmente identificar. Múltiplos perfis podem ser associados a um único usuário. Admin, User, né, Customize e New Stand. Então eu tenho as opções padrões e ainda consigo customizar. Eu posso criar um usuário com as regras que eu desejar, permitindo assim um alto grau de customização devido a diversos níveis de permissão. Ambiente seguro controlado, acesso a recursos e dados de desenvolvedores e destinatários. Então, o que a gente entende? Que com o Click and Print é fácil criar relatórios e distribuí-los para uma variedade de usuários, de acordo com o seu perfil, em formatos do Office, PDF ou HTML. Então, eu tenho essa flexibilidade de configurações dos usuários, onde é muito importante eu entender como eu faço isso, como eu aplico a minha realidade, e daí, então, vou evoluindo, né, com grande escalabilidade. O NPRINT 17 nos possibilita o direcionamento de análises em relatórios do ClickSense e ClickView, utiliza o mesmo modelo de dados para análises interativas em relatórios, ou seja, eu aproveito o que eu já construí no ClickSense e ClickView. Eu tenho com ele uma otimização de custos na adoção de solução de BI, com múltiplos casos de uso de Analytics. Eu posso fazer uma distribuição de links de aplicações Analytics, permitindo maior exploração das informações. E também incentiva usuários passivos, né, ou seja, aqueles que não têm interação, a interagir com informações, permitindo que eles vejam toda a história por trás dos seus dados. Lembrando, o ClickSense e o ClickView vai possibilitar a análise na própria aplicação. O NPrint não, seria somente o relatório estático. Aqui a gente tem um outro cliente que tem um depoimento onde ele diz que, como cliente do ClickSense e NPrint, eu ganhei o melhor dos dois mundos, com um nível incomparável de análises interativas e controle na criação e compartilhamento de relatórios. O NPrint acrescenta valor real para a solução ClickSense, expondo suas informações para um público mais amplo, aumentando a adoção e a colaboração, promovendo a eficácia operacional. Ou seja, eu consigo atingir um público maior na minha organização. Aqui nessa imagem nós temos um exemplo da estrutura de funcionamento do NPrint, onde eu tenho as minhas fontes de dados, né? Nesse exemplo eu tenho aqui com o ClickView Server, né? Onde eu tenho minhas fontes de dados, tenho meu back-end e meu front-end. Então, no meu caso aqui eu tenho 3 servidores ClickView, tenho as minhas engines, né? Do NPrint, tenho o Scheduler, o Web Engine e o repositório, né? Que são os componentes do NPrint. E aqui à frente o Designer, que é onde meus desenvolvedores de relatórios vão estar prototipando. E aqui a minha entrega de relatórios ao meu cliente e também o meu portal de assinaturas. Então, basicamente, é essa a estrutura de funcionamento. Então, esse exemplo aqui valeria também para o ClickSense, substituindo a minha origem dos dados aqui pelo ClickSense. Simples, prático, fácil, né? Mas que tem um resultado muito rápido e atingindo uma grande rede de interessados. Os relatórios. Vou apresentar para vocês alguns modelos, né, que foram gerados pelo designer. Foram todos desenvolvidos no designer do NPrint.
Esses são modelos de relatório que foram desenvolvidos no PowerPoint. Lembre que eu comentei que eu posso combinar, né, os dados das aplicações com objetos dos produtos. Então aqui à esquerda eu tenho uma aplicação e aqui à direita eu já tenho uma aplicação com outro objetivo. Lembrando que tem alguns objetos que, dependendo do layout do modelo, né, do layout que eu desejar, eu não vou conseguir colocar como objeto do clique, sim como uma imagem, né? Aqui eu tenho um relatório gerado a partir de um modelo no formato Word, que ele pode ter até mais de uma página, né? Ele pode ter várias páginas. Isso tudo eu vou desenhando e configurando mediante os objetos que eu tenho disponível nas minhas aplicações. Clique. Então vocês podem ver nesse exemplo que eu consigo estar misturando, né? Estar juntando dados de texto, até mesmo para ajudar a explicar, né? E para formatar meu documento com os números, né? Os dados vindos das minhas aplicações. Aqui um modelo de um relatório no Excel. Quanto maior o conteúdo da minha aplicação clique tiver, maior é o conteúdo a explorar no NPrint. Aqui o modelo de um relatório no formato PDF. Esse layout, esse modelo de relatório, esse layout foi construído no Pixel Perfect, que é onde foi gerado em formato PDF. Eu consigo até incluir os totalizadores, né, os próprios cálculos, eu consigo fazer direto no layout do relatório. Aqui um outro modelo no formato Pixel Perfect. Vocês podem ver que o meu grau, né, meu poderio de personalização ele é bem grande. Consigo fazer relatórios bonitos e práticos, né? Quais são as versões comerciais do NPrint? Esse é um ponto importante que todos entendam, que eu tenho a versão Click NPrint Enterprise, né, que seria a versão maior, né, seria meio que uma versão completa, onde eu não tenho limitações, né, de usuários, desenvolvedores e de destinatários. Eu tenho uma versão menor de entrada, que seria o Click NPrint Small Business. É uma versão com apenas dois desenvolvedores e menos destinatários. Se não me engano, são 250. A partir do momento que eu preciso de mais destinatários e mais desenvolvedores, eu preciso pensar em migrar para a versão Enterprise. É possível também eu comprar motores adicionais, né? Então, eu tenho o Click and Printing Server Additional Engines, né? Que são os meus motores. Então, a partir do momento que eu tiver necessidade de ampliar os processamentos, né, de ter mais de um motor, eu preciso estar também fazendo a aquisição. E, não muito diferente dos demais produtos da Click, nós temos também o NPrinting Test, que dependendo da aplicabilidade, né, e da minha organização, eu preciso pensar em ter um ambiente de teste para garantir que as minhas entregas vão estar ocorrendo, né, os meus desenvolvimentos e as minhas manutenções vão estar ocorrendo de maneira mais inteligente possível. Então, versão Enterprise, né, versão sem restrições, Small Business, uma versão mais compacta, com valor menor, porém já tem a mesma capacidade de funcionamento, mas tem algumas restrições no uso, né? Menos desenvolvedores e menos destinatários. Quem compõe, né? O que compõe o NPrint, né? Então, os componentes é o NPrint Server, eu tenho o Engine, tenho o Designer e tenho o NPrinting On Demand. Esses são os componentes.
Então a gente procura recomendar que em um ambiente empresarial tenhamos um servidor dedicado ao N-Printing, onde eu consiga estar configurando, né, o meu server, se possível de um outro servidor para o meu engine, né, e o designer instalar nas máquinas dos desenvolvedores que irão fazer o layer montar, né, e confeccionar os relatórios. O on-demand ele também é instalado no servidor para que seja possível gerar os relatórios em tempo de uso das aplicações ClickSense e ClickView. Lembrando que para o ClickSense existe uma extensão, né, disponível na comunidade, no branch.click.com, que é o portal de ideias da Click, onde eu tenho as extensões dos produtos. Então a do ClickView ela tem disponível para baixar no nosso FTP da Tocato. Já a do N-Printing eu faço download de uma extensão que realiza o N-Printing on Demand para o ClickSense. E a tendência é termos cada vez mais extensões, né, objetos, que nos ajudem a aproveitar o máximo possível desses produtos da Click. Então é importante que todos acompanhem, estejam preocupados e antenados em acessar o brand para que possamos utilizar todos os recursos. Só vamos dar uma olhada que tem uma pergunta aqui. Tem uma pergunta referente à versão Small Business. Nosso colega pergunta, qual outra limitação tem a versão Small Business em relação à Enterprise? Apenas usuários? Então, como eu comentei, a limitação se refere a desenvolvedores, né? Usuários desenvolvedores, 2 apenas. Na Enterprise eu tenho ilimitado. E a questão dos destinatários, né? Destinatários são os usuários, né, que eu irei cadastrar para que eles possam acessar e receber os relatórios. Eu tenho um limite de 250. 250 destinatários. Essa é a principal diferença. São as duas principais diferenças. Essa extensão ela é free, é grátis, né? Eu posso estar instalando ela, quem tem o ClickSense Server pode estar instalando e fazendo uso dela com o N-Print. E mais uma outra pergunta, muito interessante. É preciso que os destinatários tenham a licença do ClickSense? Não. Eles justamente precisam ser um usuário do N-Print. Então, eu cadastrei um usuário no N-Printing, esse usuário ele vai receber um relatório. É ele que vai contar para os meus usuários do N-Print. 250 são do Small Business. Todas as extensões, outra pergunta de um colega aqui, todas as extensões podem ser geradas pelo N-Printing, tanto do Sense quanto do View? Não, não pode. Existem algumas limitações. Não pode. Do ClickView nenhuma. Do ClickSense algumas geram, porém como imagem, mas do ClickView nenhuma. Uma outra pergunta, é possível utilizar o N-Printing para receber e armazenar relatórios de outras ferramentas geradoras de relatórios? Não.
Uma outra pergunta. Tenho um relatório que gostaria de distribuir para os clientes. Existe uma forma de fazer dinamicamente, sem criar um usuário específico por cliente? Olha, eu acredito que não. O único jeito de criar dinamicamente, eu teria que estar preenchendo o usuário dinamicamente. Mas a prática recomenda que o meu usuário seja um usuário nomeado ali, cadastrado. E a partir disso eu vou associar ele à distribuição de um relatório. Esse relatório ele pode ter alguns conteúdos dinâmicos, mas não a geração do destinatário final. Em uma versão anterior, na versão 16, existia essa característica, na 17 não. Até o momento não. A interface. Aqui alguns exemplos de telas do N-Printing, onde tem uma interface visual muito agradável. Eu consigo, no painel de entrada, visualizar as tarefas recentes, os relatórios recentes, os aplicativos recentes. É importante eu ter o meu gerenciador de mecanismo online, que são os meus motores, né? Então, um aplicativo refere-se a uma aplicação clique, uma conexão refere-se a um documento clique, QVW, QVF, né? Uma aplicação ClickView ou ClickSense. Os meus filtros vão estar sempre vinculados a uma aplicação desenvolvida, né? Eu tenho a minha aplicação comercial e tenho todo o meu conteúdo de dados, né, de informações lá que são necessárias para gestão da minha empresa, da minha área, e através disso eu consigo definir os filtros e as condições para execução e apresentação dos dados dos meus relatórios. Tendo toda essa configuração inicial dos meus aplicativos, que vão fazer referência às minhas aplicações Clique, eu passo a montar os meus relatórios. O meu relatório sempre vai estar vinculado a uma aplicação. Lembrando que essa aplicação ela pode ter um modelo com mais de um assunto, aí a expertise de desenvolvimento. E a partir do momento que eu tenho meus relatórios, eu passo a configurar as minhas tarefas. As minhas tarefas são as publicações, onde eu executo as minhas regras, os meus relatórios e começo a distribuir. Uma outra pergunta. Estamos adquirindo licenças ClickSense. Já temos o ClickView aqui. Confirmando se entendi. O N-Print faz parte do pacote de licença do ClickSense? Não. O N-Printing é uma oferta complementar. O N-Printing é um produto à parte. Ele não faz parte do pacote do ClickSense. O que pode ser utilizado entre o N-Printing e o ClickSense é a extensão On Demand. Essa é uma extensão free que pode ser baixada na comunidade de ideias da Click, que é o branch.click.com. Na sequência aqui nós temos mais uma apresentação das telas, né? Como vocês podem ver, o layout é bem bacana, é muito fácil de usar, não tem opções em excesso, são exatamente as opções necessárias para fazer bom uso e as configurações do produto. Eu tenho os perfis dos usuários, tenho a possibilidade desses usuários estar vinculados a grupos, tem as funções de segurança, as execuções de tarefa, onde eu vou monitorar para exatamente saber se uma tarefa teve sucesso ou não e acompanhar os logs, né, de execução. E os itens importantes de um administrador, né, ativação de licença e configurações de horários e idiomas. Aqui eu tenho
uma imagem que apresenta o portal Newsstand. Esse é um recurso muito importante e muito interessante, como eu comentei, para empresas que necessitam armazenar conteúdo, né? Pode ser usado para resolver questões de auditorias, né? Para ter histórico. Então, isso é bastante útil nesse ponto. E também para resgate, né? Eu posso, ao invés de enviar para o e-mail do meu destinatário, eu posso somente salvar no Newsstand e ele vem aqui e busca na hora que ele desejar. Então, é bastante flexibilidade para o meu negócio, né? Sabendo como utilizar o produto da melhor maneira, você vai ter um resultado bem satisfatório. E abaixo aqui um exemplo das assinaturas, né? Onde eu consigo fazer a assinatura de um relatório e configurar a próxima execução. Então eu defino, né, quando eu crio a assinatura, eu defino quando que eu quero que ocorra essa execução. Então eu preciso configurar o usuário para que ele tenha esse acesso. Se dependendo do perfil do usuário não vai ter, eu vou lá e limito, ele não vai aparecer essa opção, somente aqui a opção de relatórios. Então eu tenho essa flexibilidade. Então qual o seu problema? Qual a sua necessidade? Com o Click and Print e com a Tocato, acreditamos que muitos problemas e muitas necessidades eles podem ser solucionados, né, resolvidos, podem ser atendidos com o NPrint. Você tem toda a inteligência do trabalho realizado na aplicação ClickView ou na aplicação ClickSense. É o que o NPrint faz. O NPrint aproveita tudo isso que está construído e compartilha e espalha de uma maneira muito rápida e com segurança. Então a gente citou alguns exemplos, mostrou algumas ideias, mas nada melhor que vocês conhecem as suas necessidades, seus problemas e acreditem que vocês podem resolvê-las com o NPrint. Eu posso trabalhar com o NPrint com uma aplicação que nem esteja publicada para os meus usuários, eu posso ter uma aplicação específica só para o NPrint, aproveitando uma estratégia de desenvolvimento interno na minha empresa. Então, conforme eu planejar e conforme as questões para resolver os meus problemas ou atender as minhas necessidades, eu consigo com o NPrint atender bastante coisa. Tem mais uma pergunta aqui. O NPrint Server depende de um engine para gerar o relatório. Sendo assim, o relatório é gerado pela engine e o server fornece dados e controla os acessos. Seria isso? Vamos ver de novo aqui. O NPrint ele depende do server e da engine, né? A engine é o motor que vai fazer as execuções, né? E o server é que vai manter toda a estrutura do NPrint online, né? Então é através do server que ele vai buscar, né? Vai fazer o acesso com os outros produtos Click e a partir desse momento o engine vai fazer todo o processamento e distribuição. Um colega aqui pergunta se temos os preços dos produtos. Eu pediria a gentileza de fazer contato com com esse e-mail contato@tocato.com.br quando for relacionado à questão comercial, pois a gente vai direcionar o atendimento para o canal, ou até mesmo para o nosso PSM, né, para o nosso executivo comercial da sua empresa, da sua região. Mas diria que uma opinião comercial e técnica é que é barato. Próximo do que ele entrega e do que ele soluciona, rapidamente a gente consegue
se pagar ele, né? Fazendo uma boa implantação, mapeando exatamente as necessidades, né? Mapeando os problemas, e você consegue aproveitar o que é feito de inteligente no clique, consegue disseminar com o N-Print. Estamos agora abertos a perguntas. Oi, Cícero, eu não tenho aqui comigo, hoje não tem mais nenhuma pergunta. Como você tem mais alguma? Alguém tem mais alguma outra pergunta também que está participando conosco? Acredito que não. Muito obrigada, Cícero. Caso vocês tenham também algum questionamento, enfim, podem mandar para esse e-mail contato@tocato.com.br, que nós vamos ter um prazer imenso em poder ajudá-los, tá? Agradecemos a todos que participaram e esperamos para os nossos próximos webinars, tá? Com certeza veio muito agregar esse assunto e agradeço mais uma vez ao Cícero aí pela disponibilidade. Obrigado a todos, obrigado por escolher a Tocato e ficamos à disposição. Ao final, nós vamos estar mandando também a gravação desse webinar para todos, tá ok? Fiquem, então, até uma próxima. Nós teremos agora, já no dia 12 de julho, nós vamos também ter o uso do clique no varejo. E aguardo vocês no nosso próximo encontro, no dia 12 de julho. Até lá!